Mais uma, mais uma vez voltamos aqui para poder estar falando sobre erro de gestão e acabei de conversar com um dos empresários do ramo de alimentação e eu queria partilhar com vocês aqui algumas ideias. E acho que o primeiro ponto é o seguinte, é o erro de gestão que a gente tem, porque eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa chegou para mim e falou que assim, cara, a culpa é do meu RH que não sabe contratar bem. Eu cheguei para ela e falei assim, tá bom, quem contratou o RH? Ah, foi meu sócio. Falei, quem escolheu o sócio? Então, a gente tem a mania de, às vezes, jogar esse erro de gestão nosso em outra pessoa. Então, acho que o primeiro ponto que a gente começa a bater um papo aqui é o seguinte, cara, o erro é nosso, ponto. O erro é nosso, gestor. E aqui não tem muito Home Simpson, não. Não sei se vocês pegaram a ver essa questão de gestão do Home Simpson, que fala o seguinte, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Aqui não tem culpado, o culpado é você. O culpado somos nós, como a gente negligencia a nossa função dentro da empresa. Se a gente escolher um sócio, a gente escolheu um sócio. Se a gente escolheu o RH, a gente escolheu o RH. Se a gente escolheu os funcionários, a gente escolheu os funcionários. Então, a gente tem que voltar e revisitar isso tudo. Agora, existem ferramentas, a gente não precisa entrar em desespero. Eu nem estou pedindo para vocês brigarem com ninguém. Simplesmente quero que você tenha a consciência de que o erro é teu. E aí, agora, a gente vai começar a conversar sobre outros pontos, tranquilo? Então, acho que o primeiro ponto é o seguinte, bom, já entendi que o erro é meu e agora eu preciso consertá-lo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Aí existe o que a gente chama de reunião de direcionamento. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas empresas de grande porte possuem isso e isso ajuda demais na tua gestão. As empresas, elas fazem essas questões de reuniões diárias, todas segmentadas. E aí, para dar um exemplo, eu queria puxar o seguinte, os nossos filhos, né? Eu sempre comparo a família, que também acho que é uma empresa, com as empresas com as quais eu trabalho. Porque o que acontece em casa, geralmente acontece no nosso trabalho, perdão, na nossa empresa. Então, imagine o seguinte, cara, o teu filho, até ele aprender que ele tem que se arrumar, que ele tem que ter o compromisso de horário, ele tem que ter o compromisso de botar o material dele, de fazer o dever de casa. Se ele tiver alguma dificuldade, você, como gestor, tem que se colocar à disposição. O que eu posso te ajudar? Mas é o seguinte, você tem que ir lá e, às vezes, dar uma averiguada no telefone dele, no material dele, para ver se ele está fazendo dever, nas informações que a escola faz. Então, isso acontece em casa e acontece também nas nossas empresas, só que a gente deixa isso passar um pouco. Então, por que eu estou colocando esse exemplo de filho? Você vai ver que ele vai encaixando aos poucos na sua empresa. E se a gente fizer essa analogia, ela encaixa muito bem no teu negócio, beleza? Você pode pegar o seguinte, tenta pegar o telefone agora. Eu estou dando uma olhada aqui que eu terminei a mentoria com ele, era 9, então são 9h39 da manhã. Tenta pegar o telefone 9h39 da manhã, aliás, 9 horas da manhã, dá uma ligada para o teu gerente, porque 9h39 já pode ter terminado a reunião. Mas tenta falar com o teu gerente 9 horas da manhã. Eu pego muito esse exemplo de banco, porque como eu trabalhei em banco, 9 horas da manhã era o meu horário de reunião de direcionamento. Então, eu precisava começar meu dia sabendo o que eu ia fazer. Você pode ligar para qualquer gerente de banco e falar assim, tiveram reunião diária hoje? Sim. Eles têm um bate-bola para falar o seguinte, aqui estão as metas, aqui estão as métricas que a gente vai ser avaliado, aqui estão os seus objetivos, os seus rankings, e vocês vão precisar entregar. Só que ontem, aí começa, Joaquim tinha que ter feito 10, abertura de 10 contas correntes, Joaquim só abriu 2, faltam 8, como é que você vai resolver? E eles começam a bater esse papo ali, tá bom, quem é que fez aqui 10 contas? Você fez 10 contas. O que você fez de diferente? Opa, eu fiz isso aqui, eu fiz esse... Quer dizer, ali existe um negócio que a gente dava falar um pouquinho lá na frente sobre clínica de objeções, mas você pode ligar para um banco que esse banco está direcionado para o que ele vai fazer no dia. A pior coisa do mundo é uma pessoa estar tentando fazer alguma coisa sem saber para onde está indo, entende? E você pode pegar também algumas redes de alimentação. Eu vejo muito que antes de você abrir o restaurante, você pode olhar que está lá o gerente falando para os caras, cara, a gente precisa isso, a gente precisa daquilo, a gente errou ontem isso, Essa reunião de direcionamento, ela é uma coisa essencial no teu negócio. Você não pode falhar nisso. Uma reunião de direcionamento ajuda a empresa a atingir as metas. Agora é o seguinte, se você não sabe para onde você está indo, também não importa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer lá atrás é o seguinte, o que eu quero, tá? E a gente fala num outro ponto de gestão também, quando a gente fala sobre essas métricas. Quando você não sabe desenhar métrica, você acha que está indo bem. Tá? Vou dar um pequeno spoiler aqui falando para você o seguinte. Eu conversei semana passada com outro empresário e falei para ele assim, tá bom, cara, o que é ser bem-sucedido para você? Aliás, ser bem-sucedido é ganhar dinheiro. Eu falei, você está ganhando dinheiro? Não, então você não é bem-sucedido, é isso? Então, beleza, se você deu... Qual é a outra referência que você tem? Ah, eu queria trabalhar menos. Quanto tempo você está trabalhando? Eu já estou trabalhando para caramba. Bom, então são métricas que você faz para poder estar seguindo, tranquilo? Então essas reuniões diárias, elas precisam acontecer e grandes empresas fazem. Se as grandes empresas fazem, por que não fazermos a nossa? Ah, Daniel, mas as grandes empresas são grandes empresas, a minha pequena empresa.
Cara, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então pensa grande, tá bom? Bom, outra coisa é o seguinte, isso aqui é para a gente tentar reduzir esse desgaste de culpados. Eu não sei se você já teve essa ideia. Você entra na empresa, cara, todo mundo é culpado. Ah, mas talvez ele tinha que ter feito. Quem começa aquela briga lá que você. Quem é que sofre com isso? A empresa e o cliente. O cliente fica extremamente chateado. Só que se você não tiver essa reunião diária de direcionamento, você dificilmente pode pegar quem são os culpados. Agora, pô, vou lá, vou pegar o culpado, vou botar a culpa no culpado, vou ficar brigando com ele. Não, é reunião de direcionamento. Lembre-se, se você achou alguma coisa errada, você vai pegar esse erro e vai trabalhar o erro para acertar. E aí começam. Existem ferramentas para isso? Pois existem sim, tranquilo? Então, um ponto principal que você tem que chegar na sua empresa, eu fiz um trabalho numa outra empresa agora de marcenaria também, que essa empresa, perdão, de movelaria, que ela tem uma dificuldade enorme de achar o culpado porque o cliente não é atendido. Aí a primeira coisa que eu cheguei para ele e falei assim, beleza, como é que é a entrada do seu cliente? Ah, ele abre a porta e entra. Eu falei, não, calma, vamos começar com calma. Por isso que é importante a gente pegar item a item e abrir as informações de item a item. Primeiro ponto, o cliente ele pode entrar para você por e-mail, o cliente pode entrar para você por telefone, ele pode entrar para você nas redes sociais, ele pode estar lá presencialmente. Então, imagine o seguinte, o cara ligou. Se ele ligou, ele fez o primeiro contato com sua empresa. Aí ele vai ter que ter o quê? Um atendente telefonista para poder estar falando com ele. Essa atendente telefonista é a mesma que mexe com e-mail? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Essa mesma telefonista, essa pessoa que mexe no e-mail, mexe nas suas redes sociais, porque o cara pode mandar uma mensagem nas suas redes sociais. Pô, não sei. E aí você começa a ver a entrada do cliente, você começa a pegar uma falha. E olha que legal, cara, existem ferramentas para quebrar isso aqui que a gente vai explicar um pouquinho mais na frente. E aqui, como eu te falei, uma pincelada só para a gente parar de botar a culpa nas pessoas, puxar a culpa para a gente e tentar fazer o seguinte, tá? Independente de eu ou uma outra pessoa ser a culpada, quem vai resolver? E aí a gente, com as metodologias corretas, consegue estar resolvendo. Então, imagina, o cara que ligou é o mesmo que atende, perdão, o cliente quando liga e recebe esse atendimento telefônico, é da mesma pessoa que atende cliente presencial? Por que eu estou te falando isso? Novamente, um exemplo do banco. Eu trabalhava no banco e existe uma regra no banco que se você não atendesse o telefone no terceiro toque, sua agência era avaliada como ruim e podia estar perdendo, inclusive, variável, que é a nossa remuneração. E aí o telefone tocava, cara, até o terceiro toque eu tinha que atender. E eu vou falar uma coisa para você, ficou um toque na vida da gente, que se meu telefone tocar, eu ligo para uma pessoa, se a pessoa não atendeu no terceiro toque, eu desligo porque ela não vai atender. É um toque que ficou em mim, assim, mas que funciona dentro das empresas, que são regras. Então, beleza, eu estou lá na frente do cliente, telefone toca, eu atendo. E o cliente na minha frente. O telefone toca, eu atendo. O cliente na minha frente. O cliente pega o telefone, ligou, eu atendi o telefone, era ele na minha frente ligando para mim, falando assim, já que você só fala por telefone, eu vou ficar no telefone contigo. Para você ver que algumas regras que a gente cria na nossa empresa geram um transtorno de atendimento enorme e a gente não revê isso. Entendeu o que ele fez? Ele pegou o telefone, ligou na minha frente e falou assim, bom, eu estou na tua frente, você não está me atendendo, isso é culpa de quem? É culpa de um processo que a gente não desenhou muito bem. E a gente vai falar um pouquinho dele. Vai dar a primeira pincelada e aos poucos nessa questão de gestão a gente vai aprofundando caso haja um pouco mais de interesse nas pontas, entendeu? Então, quem entra, a entrada do nosso cliente é primordial para que você possa estar fazendo esse trabalho. Se ele entra pelo telefone é uma coisa, se ele entra pelo e-mail é outra, se ele entra pelas redes sociais é outra, se entra presencialmente. Agora, eu atendo todo mundo igual? Putz, começa por aí. O cara do telefone, eu vou mandar para ele a mesma coisa que um cara da rede social? Não, porque as redes sociais elas vão ter que ser digitadas, gente. O e-mail, de repente, já pode ter e-mail padrão. A gente pode criar ferramentas de vou criar respostas automáticas. Você pode fazer. Agora, por telefone, não, muitas vezes a gente coloca uma URA lá, aperte 1, não sei, aperte 2. Lógico que isso está dando um pouco mais de trabalho. Tem clientes que ficam chateados, que aperta tanto o botão quando acontece com a gente que liga para o banco e não consegue falar. Mas é uma tendência de mercado e não tem jeito. Então, olha que engraçado. Quem atende o telefone é uma URA, quem responde o e-mail é uma ferramenta automática, que hoje já é normal você comprar aí. Quem atende as redes sociais, de repente, é um robô também que pode estar fazendo isso, e quem atende presencial é uma pessoa que não vai escrever nada do que está feito lá em cima. Só que a gente fica chateado, às vezes, com a pessoa errada. Isso acontece na tua empresa? Se estiver acontecendo, bota aqui embaixo, aqui nos comentários, que, inclusive, de repente, no teu ramo, eu posso tentar te ajudar de uma outra maneira. Tranquilo? E aí, um outro ponto. Agora, que ferramentas podem nos auxiliar para poder matar um pouco esse problema que está tendo lá atrás? A gente joga um pouco as ferramentas antigas, porque hoje o mercado está sendo legal, porque o mercado ele muda a nomenclatura, mas a ferramenta é a mesma. Tipo, você bota umas 2, 3 letras novas, mas no fundo, a base da ferramenta é a mesma.
Só que a gente, às vezes, desmerece, porque quando um cara fala para mim alguma coisa com X no final é melhor do que a outra que a gente fala em português. Então, tome muito cuidado com essa coisa de um gestor criar uma nova nomenclatura para algo que é antigo, que funciona há mais de 50 anos, tranquilo? Então, pô, vamos lá. A gente está falando um pouquinho sobre essa entrada de cliente. Você concorda comigo que para fazer isso você precisa ter um organograma? Aí você vai chegar para mim e falar assim, o que tem a ver o organograma? Eu falei, cara, quando você monta o seu organograma, você monta uma equipe. Aí você monta um responsável que cuida dele. Eu tô colocando ali, a gente colocou a entrada do cliente por e-mail, por telefone, por outros meios eletrônicos, seja redes sociais. Quem é que cuida disso? Pode ter um supervisor que cuida da pessoa que atende, inclusive presencialmente, de quem chega, quem responde por telefone. Ele vai checar se a telefonista está no lugar, ele vai checar se a ferramenta está funcionando, ele vai checar se o cara está no local certo, se vai abrir. Eu lembro que quando a gente fazia a nossa reunião novamente lá no banco, os caixas tem que abrir o caixa 10 horas da manhã e fechar às 16. Então, assim, o horário de trabalho de um caixa. 10 às 16 com 15 minutos de almoço. Agora, tu imaginas o seguinte, o caixa chegar 10 horas e abrir o caixa, ele consegue abrir em 2 minutos? Não. E o cliente está lá fora desde 9 horas da manhã, ou às vezes tem gente que chegava às 7 horas da manhã lá, porque tinha tanta coisa para fazer em casa, é pro bom. E aí, cara, o cara entrava 10:01, o caixa estava abrindo caixa. Pô, o cara queria matar, entendeu? Agora a responsabilidade é de quem? É do caixa ou do gestor que cuida dele para abrir a tua loja, para fechar a sua loja? Então, nesse organograma, ele tem que ter essa hierarquização. E, consequentemente, a gente tem que ter o funcionograma. Quem faz o quê? Bom, esse supervisor cuida do atendimento presencial, esse supervisor checa se as pessoas responderam o e-mail, esse supervisor ele checa se, de repente, a pessoa está respondendo por telefone de uma forma não adequada, ele escuta, às vezes, de gravações. Então, essas duas ferramentas são coisas do primórdio de administração de qualquer empresa. Hoje está até com os nomes bonitos aí, o pessoal tem mudado o nome disso aí no mercado, mas olha que interessante. Você pegar a sua entrada de cliente e na entrada do cliente, para onde o cliente for, você consegue saber no organograma quem é o responsável. Aí você para de culpar todo mundo, para de culpar a faxineira, para de cuidar a SG de alguma coisa lá, porque a culpa, na verdade, é porque você não se organizou melhor com ferramentas simples como essa. E aí você tem o que a gente chama de clínica de objeções, que foi o que eu comecei no início do nosso bate-papo. Cara, se um cara não fez e outro fez, você sentado com os dois vai conseguir pegar. Poxa, eu não consegui fazer isso aqui. Mas e você? Por que você fez? Eu fiz porque o cara falou a mesma coisa que ele, de que, eu achei caro. Aí, quando ele falou caro, eu trouxe para ele um pouco mais de valor. Eu mostrei para ele que, olha, você está aqui conversando comigo presencialmente. Eu me lembro, minha irmã tentou comprar uma rede e ela chegou para mim e falou o seguinte, eu vou comprar uma rede. Eu falei, pô, compra pela internet, que é mais barato. Aí, não tem jeito. A gente tem que tocar, tem que olhar, a gente tem que saber se o tecido estica, se não estica, o tamanho do tecido, porque a cor na internet não é a mesma. Então, você, vendedor de loja, precisa colocar valor para esse tipo de cliente. Porque o cara que compra pela internet nem sempre dá valor a isso. Então, quando o cara entrar na sua loja, você precisa, nessas clínicas de objeções, falar para a pessoa, lá é mais barato, mas aqui você toca. Aqui você olha, estica ela aí, puxa, mostra para o cara. Se tiver uma área de demonstração, pendura a rede, pede para ela, olha que conforto que te traz, coisa que a internet não vai te dar. Então, essas clínicas de objeções, elas conseguem trazer para você algo mais do que simplesmente vender algo por preço. Você consegue levar valor ao seu cliente. Então, pense com muito carinho nesse ponto que a gente está conversando aqui agora, tranquilo? Então, se você já sabe a entrada do seu cliente, já sabe qual o organograma para quem você tem que correr caso haja algum tipo de falha, você sabe quem tem que fazer o quê, e toda manhã você tem uma reunião de direcionamento, fazendo uma clínica de objeções para poder ver por que sua empresa não está vendendo, dificilmente seu negócio vai dar errado. Assina aqui embaixo. Dificilmente vai dar errado. Bom, e aí nessas ferramentas de gestão que a gente está fazendo, a gente tem um risco muito grande de alargar. Eu conheço muitos empresários que querem trabalhar menos. Eles acham que trabalhar menos é não ir na empresa. Não, não é isso. Vejo também alguns empresários que falam, eu preciso dar o exemplo, eu tenho que descer lá, pegar a caixa, botar nas costas e levar para o cliente. Cara, eu discordo um pouco, porque é o seguinte, a empresa não precisa funcionar. Eu não vou falar para você que a gente não precisa ser o exemplo. Eu acho que a gente precisa ser o exemplo no início. E depois, a gente precisa estar como gestor. E a gente só tem que tomar cuidado dessa questão de delargar. Acontece muito quando eu entro para fazer consultoria numa empresa, e essas empresas, o que elas fazem comigo? Elas chegam lá e falam que assim, agora o problema é seu, já que você é o consultor, você vai resolver. Cara, aí entra aquela máxima da internet, né? O negócio que a gente está firmando é 50% para cá,
50% para lá. Os meus 100%, eu vou dar nos 50%. Agora, os teus 100%, você vai dar no teu 50%? Então, quando você contrata um consultor, você tem a mania de achar que o cara vai resolver o seu problema, quando, na verdade, o consultor ele te ensina a ser gestor. Se você está contratando um consultor para entrar na sua empresa e trabalhar para você, significa que você está pegando um funcionário, praticamente, e colocando na sua empresa, dentro do seu organograma. Então, tome muito cuidado com isso. Quando você contratar alguém para fazer alguma coisa, tem que ficar muito claro para você. Eu tenho vários empresários que me contratam e acham que sou eu que vou lá falar com o funcionário dele. E eu não posso falar com o funcionário. Por que eu não posso falar diretamente com o funcionário? Porque vai acontecer uns casos que a gente vai falar aqui. Você pode, o primeiro ponto é perder a gestão. Você perde a gestão, porque, pronto, eu estou lá com o consultor vai fazer, aí os teus funcionários começam a falar comigo. Aí o que acontece quando ele começa a falar comigo? Começa a perder a hierarquia. Eu vou ter uma ideia de rei aqui para a gente lembrar uma história. Você já viu filmes de reino? Assim, legal você pegar isso como gestão, tá? Eu adoro ver filme de reino. Os guerreiros, eles geralmente têm paixão pelo rei quando vê o rei lá na frente. O rei precisa, num primeiro momento, ir lá na frente. Ele precisa sangrar, ele precisa brigar, ele precisa ganhar uma batalha. Se ele ganhar uma batalha, de repente ele vai ganhar a guerra. Por quê? Porque as pessoas vão ver que ele está lá na frente brigando com eles. E, ao mesmo tempo, você, depois que consegue ganhar essa batalha, você tem que chegar para eles e mostrar o seguinte: se você morrer lá na ponta, quem você está concorrendo entra no seu reino e matam as famílias, estupram as mulheres, acabam com o teu reino e aí você perde o reino. Então, existe o rei que está lá na frente, que mostrou para eles que está com eles, e o rei que trouxe a confiança deles, de que agora eu estou coordenando o meu reino e vocês aí na frente vão fazer o que vocês têm que fazer, cada um no seu papel, porque eu não posso deixar ninguém entrar aqui de forma política, não posso deixar ninguém chegar aqui e tirar toda a sua alimentação, porque senão sua família morre. Enquanto vocês estão aí na frente, eu confio no que... Aí começa a confiança. Então, você não perde a gestão. Quando eu entro numa empresa e começo a fazer treinamento dos funcionários que as pessoas me pedem, eu chego para eles e falo o seguinte: eu preciso que você esteja presente, porque eu vou chegar lá na frente e vou te dar algumas ferramentas para que você seja o gestor deles, e não eu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado com isso na sua empresa. Se você contratar um consultor, contratar qualquer pessoa que vai fazer um treinamento dos funcionários, cuidado para não perder a tua gestão. Essa questão de hierarquia, dessa questão de rede, você ir lá na frente e mostrar, eu acho que é muito importante. E um outro ponto que eu falaria para você é o seguinte: você já viu algum rei colocar o filho dele para ir lá no estábulo limpar coisa de cavalo? Já viu? Não, eu nunca vi. Então, tome muito cuidado, que a gente tem essa mania de pegar o filho, vai lá embaixo, começa lá de baixo. Não, cara. Eu sou totalmente contrário a isso. E falo para você que eu sou contrário a muitos gestores que falam que o filho tem que aprender empresa. Não, o filho tem que aprender a ser gestor. Porque se você coloca teu filho limpando o estábulo, se você coloca teu filho como contínuo, se você coloca seu filho para poder ficar ali no caixa, as pessoas... Uma hora o teu filho vai virar gestor. Quando virar gestor, as pessoas vão falar assim: ô, Bostinha, desculpa, né? Ô, Bostinha, tu era contínuo, velho, tu era caixa. Então, assim, infelizmente, cargo de gestão, tome muito cuidado. Não estou falando para ele não aprender empresa, mas tira isso da sua cabeça de que o teu filho tem que sofrer para depois ter uma empresa. Não, o teu filho tem que ser treinado para cuidar de uma empresa. O teu filho tem que ser treinado para ser gestor. E assim ele ganhar lá na frente. Todo rei coloca o filho como príncipe, não coloca o filho como limpador de estábulo. Cuidado com isso. Perda do balé empresarial. Quando você sai da sua empresa e coloca uma pessoa lá dentro para estar cuidando, seja um gerente geral, seja uma empresa de consultoria, seja qualquer uma pessoa que você queira, tome cuidado, porque na tua empresa ela tem um balé. Ela tem a entrada do cliente, ela tem a saída do cliente, ela tem os recebimentos, ela tem fluxo de caixa, ela tem inadimplência, ela tem uma série de outras coisas que você precisa tomar muito cuidado. Porque quando você fica na sua casa achando que a gestão está funcionando, pode ser que lá na ponta o negócio não esteja funcionando. Então, você sair do campo de batalha de uma vez por todas traz para você algum risco onde você pode perder esse balé que você criou na sua empresa. Tá? Bom, aqui eu termino um pouquinho esse nosso bate-papo na questão de apresentação. Vou interromper aqui a nossa transmissão de apresentação, mas eu queria deixar isso aqui muito claro para você. Tome muito cuidado. A gente tem manias de jogar a culpa nas outras pessoas, quando na verdade a culpa é sua. Preste atenção no que eu estou falando, a culpa é sua. Se você conseguir parar com essa mania de criar esse problema, de jogar para outra pessoa e entender que a sua empresa existe um mecanismo onde você está delargando e não delegando, vai facilitar demais
a gestão do teu negócio. E lembre-se, reunião diária, cara. Se você não está fazendo isso, pelo menos de uma forma semanal, pelo menos de 2 em 2 dias, para ver se você tem as métricas. Imagina, se eu tenho que vender 100 no mês, nessa primeira semana não fiz os 25 e não fiz uma reunião, dificilmente na próxima semana você vai conseguir fazer os 50. Por quê? Porque está sem direcionamento. Está sem uma reunião de direcionamento. E ela é muito importante para você diminuir essa questão de culpa. Tranquilo? Lógico, deixo aqui o meu agradecimento por ter visto o vídeo até aqui. Gostaria que você partilhasse esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo aí com outros empresários que têm a mesma dificuldade que você e coloque outros temas aqui para que a gente possa estar colocando esses erros de gestão no próximo vídeo. Sou Daniel Couto Lima e, se faz sentido, permaneça aqui comigo.